A escola antiga se erguia imponente, numa colina solitária, castigada pelo vento. Guardava muitos segredos jamais revelados. O pessoal da cidade cochichava sobre ela, especialmente sobre uma sala trancada. A sala do porão, sempre gelada. Ninguém nunca se atreveu a ir lá. Existia uma lenda, uma história sobre uma caixa especial, um jogo escondido lá no fundo. Parecia vivo, diziam, parecia chamar as pessoas, prometia uma grande aventura, mas também insinuava um grande perigo. Poucos conheciam sua verdadeira e sombria natureza. A caixa em si era antiga, feita de madeira escura e pesada, coberta por símbolos estranhos que pareciam se contorcer. Parecia vibrar com poder. Uma atração estranha, irresistível, esperando pacientemente por alguém corajoso ou tolo. Léo era um garoto curioso, sempre explorando lugares escondidos. Ele ouviu todos os cochichos, as histórias da sala trancada, lá no fundão do porão da escola. Ele sentiu que precisava ver. Ele era incrivelmente corajoso, ou talvez um pouco imprudente. Ele precisava saber a verdade. Léo tinha 7 anos e sua prima Lua tinha 8 anos. Ela era sua melhor amiga, tipo unha e carne. Lua era sempre mais cautelosa. Ela se preocupava muito com o Léo, mas era leal pra caramba. Ela não o deixaria ir sozinho. Juntos, eles se sentiam bem mais fortes. Fizeram um pacto solene, de encarar o desconhecido juntos. A descida deles começou, rumo ao porão escuro. Encontraram a sala temida. A porta era velha, de madeira, empacada. Eles pegaram a caixa com cuidado, levaram para o sótão bagunçado do Léo. Parecia um lugar mais seguro. Ou assim eles pensavam, enganados. Colocaram ela num tapete velho. Abriu sem fazer nenhum barulho, sem tranca. Simplesmente deslizou e abriu. Dentro, um tabuleiro estranho, todo entalhado. Peças esquisitas, um único dado escuro. E um pergaminho antigo, com as regras. As regras eram bem simples. Jogue o dado, encare seu destino. Lua leu as palavras em voz alta. Sua voz tremeu um pouquinho. Léo sentiu um arrepio de empolgação. Bora jogar, ele disse com os olhos brilhando. Só uma partidinha rápida, ele pensou. Léo decidiu jogar primeiro. Ele chacoalhou o dado. Tirou um 3. Sua peça de madeira no tabuleiro se moveu. Nada aconteceu. Por um instante. Aí, uma rajada de vento fria e repentina. Dentro do sótão fechado, as janelas balançaram com violência. Papéis voaram pelo cômodo. Era a vez da Lua jogar. Ela pegou o dado, meio que a contragosto. Ela tirou um 5. A peça dela caiu numa casa. Estava marcada como Bosque dos Sussurros. De repente, o sótão se transformou. Árvores altas e escuras brotaram do chão. Sombras dançavam em padrões estranhos. Eles ouviram barulhos de algo se mexendo. Sussurros, não deles, vindos do bosque escuro. O jogo estava mudando o mundo deles. Encontrem a folha de prata. Uma voz sussurrou. Parecia vir do jogo. Ou talvez do próprio bosque. O ar no sótão ficou gelado. Eles sabiam que tinham que encontrar. O bosque era denso e muito assustador. Aquilo não era mais o sótão do Léo. Era uma floresta real, ameaçadora. A aventura deles tinha começado para valer. Procuraram por toda parte, em pânico. O tempo parecia se esticar e distorcer. Léo de repente viu um brilho fraco, lá no alto de uma árvore escura e retorcida. A folha de prata brilhava suavemente. Ele começou a escalar rapidinho. Galhos afiados arranhavam seus braços. Lua observava lá de baixo, apavorada. Ele agarrou, segurou firme. Os dias começaram a se misturar. Ou seriam só horas passando? O tempo parecia estranho. Não dava para confiar. O jogo exigia mais deles. Os desafios ficavam bem mais difíceis. Charadas que davam um nó na cabeça. Ilusões que enganavam seus olhos. Testes físicos de resistência bem puxados. Eles estavam tão cansados, tão assustados.
mas não podiam desistir. O jogo não permitiria. Um desafio foi realmente apavorante. Envolvia uma maré escura que subia, bem na sala de estar do Léo. A água apareceu do nada. Subiu incrivelmente rápido, mais alto. Eles tinham que resolver um quebra-cabeça complicado, antes que se afogassem na água gelada. A água parecia chocantemente real, fria, sufocante, puxando eles para baixo. Eles lutavam para não afundar. O medo ameaçava dominá-los. Então, trabalharam juntos, desesperadamente, frenéticos, contra a água que subia. Lua de repente viu um padrão escondido. Léo alcançou a solução final. Bem na hora H. A água escura sumiu na hora, deixando eles sem fôlego, buscando ar. Eles chegaram na última casa, no finalzinho do tabuleiro. Chamava-se O Abismo da Confiança. Não havia instruções escritas, apenas uma imagem entalhada, de arrepiar. Duas pequenas figuras, separadas, em lados opostos de um abismo profundo, escuro, escancarado. Aí, o próprio tabuleiro se partiu. Um abismo de verdade se abriu no chão do sótão. A escuridão se abria sob seus pés. Era absolutamente apavorante de se ver. Parecia não ter fundo. Um vento frio, sobrenatural, soprava de lá. "O que a gente faz agora?" Lua gritou. Sua voz estava cheia de desespero. Léo olhou bem para ela então. Sua melhor amiga, sua única aliada. Eles tinham chegado tão longe. Ele sabia, lá no fundo do coração. Eles tinham que confiar um no outro. Totalmente. Sem nenhuma dúvida. "A gente tem que pular", Léo disse. Sua voz estava surpreendentemente firme. Os olhos da Lua se arregalaram de puro terror. "Pular? Atravessar isso aí? Você tá louco?" O abismo parecia impossível de verdade. Ele estendeu a mão trêmula. "Juntos. Você tem que confiar em mim." Seu olhar era firme, inabalável. Eles aterrissaram, surpreendentemente de leve, de volta ao sótão empoeirado que conheciam. O abismo apavorante tinha sumido. A caixa do jogo estava ali no tapete, fechada, silenciosa, com uma cara de inocente, como se nada tivesse acontecido. Será que eles só sonharam com tudo aquilo? Os arranhões nos braços do Léo, as roupas úmidas e rasgadas deles. Tudo tinha sido terrivelmente real. O medo ainda pairava, pesado. Eles tinham vencido o jogo. Ou pelo menos, tinham sobrevivido. O jogo finalmente tinha acabado. Por enquanto, pelo menos. Eles esperavam. Sentiram um laço novo, forte. Mais forte do que nunca. Forjado no medo compartilhado. E na confiança. Aprenderam algo muito importante. Sobre amizade de verdade. Sobre coragem. Sobre encarar o impossível juntos. Lições que o jogo tinha ensinado. Léo pegou a caixa devagar. Ela parecia diferente em suas mãos. Mais leve de alguma forma. Essa foi mais uma aventura de Léo e Lua. Mas, e se o jogo voltar? Você estaria pronto para jogar? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Assista a todos os capítulos das aventuras de Léo e Lua.